Beijão pro meu primo Du, tá fazendo aniversário, um beijo pra você, a gente ama você, Du. É o seguinte, agora o Decilo fez a reapresentação do Corinthians lá no CT e o Memphis estava. Depois de 15 dias, a volta. Alguns pararam para fotos e autógrafos. Só para isso. Tchau. Desculpa. Obrigado. Outros falaram, pouco, mas falaram. E sobre você? Só treinar agora. Vai sair, vai ficar. Estamos voltando aí. Valeu. Ele é um dos principais ativos do clube. Pode ser negociado agora, no meio do ano, para estancar a crise financeira que vem ganhando volume a cada dia no Corinthians. E crise política também. Em meio a essa tempestade, temos despedida por aqui. Igor Coronado, que tinha contrato até fevereiro do ano que vem, veio dizer adeus aos companheiros. Ele fez 67 partidas com a camisa do clube, 31 como titular. Foram 7 gols e 5 assistências. A direção alvinegra acertou de parcelar em 18 vezes a dívida de 7 milhões de reais que tem com ele. Um jogador que a gente gostava muito, se ele optou por isso, foi opção dele, junto com o Corinthians, a gente tem que respeitar. A gente só espera que ele possa ter uma sequência maravilhosa na carreira dele. A grande interrogação era com relação a Memphis Depay. Ele chegou a ameaçar o Corinthians de não se reapresentar com o restante do elenco por causa das dívidas que o clube tem com ele. Os advogados do holandês chegaram a notificar o Corinthians no dia 15 de maio, quando Augusto Melo ainda era o presidente. O valor dessa dívida, 6 milhões e 100 mil reais. Pintou um acordo e, faltando 17 minutos para o horário marcado para a reapresentação do grupo, Memphis Depay chegou aqui no CT alvinegro. O Corinthians acertou de pagar luvas e salários, que dão um total de 1 milhão e 400 mil reais. E agora negocia a premiação de 4 milhões e 700 mil reais, que está em contrato pelo título do Campeonato Paulista. E do Memphis, acho que é uma coisa entre ele e o Corinthians, eu não quero me envolver, acho que não sei nada que está acontecendo, então não é algo que eu possa nem te responder. Sabe da importância do grupo, quando você quer montar uma equipe forte tem que ter jogadores assim, espero que ele continue, normal. O Alvinegro joga no dia 13 contra o Red Bull Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Memphis treina com o grupo. E o time dele está de prontidão. Aguardemos cenas do próximo capítulo para ver se essa novela terá ou não desdobramentos. Vamos lá, em relação aí ao Memphis Depay, é o seguinte, ele tem contrato, certo? Ele ganha 6 milhões, o Corinthians não tem condições de pagar, ele veio da Holanda e também do Atlético de Madrid, do Barcelona, não jogava, não estava bem, é craque de bola, veio no Corinthians, está jogando bem, o treinador da seleção como veio assisti-lo, levou ele para a seleção, em 5 jogos fez 3 gols, igualou o Van Persie, né? Com o maior artilheiro da Holanda, joga bem, mas aí vem uma questão política, uma questão de quando abrir a janela para eles lá na Europa, eu acho que dificilmente esse cara fica no Corinthians. Essa é a minha visão, não é opinião. Então, o que pensar disso, o Godoy... Eu concordo com você. Eu acho que a situação do Corinthians ela é bem séria, a situação financeira do Corinthians. E não dá para o Corinthians pagar 6 milhões de reais para um jogador como o Memphis Depay ou qualquer outro jogador. Não dá para pagar nem para o Cristiano Ronaldo. Não só isso, nem para o Lionel Pagar Messi. 9 mil reais de uma suíte presidencial no mês, segurança. 274, 2 carros blindados, 2 seguranças, cozinheira, 24 passagens executivas. Isso é um absurdo. Não dá. Você tá de sacanagem, não dá. Então, eu vejo que esse movimento... Nem o Michael Jordan tinha isso no Chicago Bulls. Esse movimento que ele fez durante essas férias, esse recesso, foi um movimento já visando principalmente para a torcida do Corinthians. Não atrase mais. Eu vou embora. Isso. Eu vou embora. E já tem gente lá na Europa buscando algum clube para ele. Não vai conseguir isso, não vai conseguir isso na Europa nesse momento, mas ele já deu. Falou assim, já fiz meu papel, já brinquei, já joguei lá, torcida do Corinthians bacana, o Brasil legal, São Paulo legal, mordomia total, onde ele está hospedado, que é um dos melhores lugares do Brasil, um dos melhores lugares da América do Sul. Então, mas
Para mim já foi. Essa história aí já está encerrada. Pode até jogar no dia 13 contra o Bragantino, parada, hein? Corinthians pega... é na Neoquímica Arena, mas é uma parada pegar o Bragantino, hein? Parada duríssima. Sabe quem é o maior artilheiro da história desse confronto? Não, quem? José Ferreira Neto. É mesmo? Sou eu, garotinho. Corinthians e Bragantino? Sou eu. Quantos gols, sabe? Acho que são 5. Parece pouco, mas é bastante. E aí, Godoy, qual a ideia em relação ao Memphis? Né? No campo pessoal, ele conseguiu o objetivo dele, que era se recuperar para a seleção. E bater o recorde, porque ele vai bater o recorde já vai. Próximo gol já bate o recorde. Vai ter mais jogos, ele vai acabar alcançando uma meta pessoal dele, objetivo alcançado. Em relação ao clube, eu acho que tudo isso que está vazando aí, e o clube tendo dificuldade para cumprir as cláusulas contratuais... Os dois vão chegar na vai respingar no grupo. No ambiente. No ambiente. Eu faço gol e não ganho nada. Eu dou assistência e não ganho nada. Agora ele faz o gol 15 e assistências ganha. é 1,5 milhão. Cara, ganhou o título, ganhou 4 milhões e 700 mil reais. Você ganhar por assistência. O clube fez uma concessão muito ruim em termos de grupo e a gente sabe como que é o ambiente futebolístico. Que é esporte coletivo, porque não é individual. Talvez o ambiente, que já não é muito bom com ele lá, e eu sei disso, eles não sabiam que era dessa forma. Sim. 24 passagens executivas. Sim. Esse cara mora num hotel que é 1.170 metros. Porque quando foi elevado, no contrato está assim, porque eu já vi o contrato. Eu vi o contrato. Quando foi elevá-lo para esse hotel, eles iam dar uma casa para ele morar. Mas quando ele viu o hotel, falou, opa, daqui não quero sair mais. Ninguém sairia de lá. E aí, 24 passagens, 6 milhões por mês. Ele tem o prêmio, ele ganhou sozinho, da Federação Paulista de Futebol. A cada 15 assistências, ele ganhou 1,5 milhão. Então, o ambiente não vai ficar propício. Se ele fizer gol, se ele ganhar do Palmeiras, se ele classificar, se ele chegar na terceira colocação ou na segunda colocação do Brasileiro, tudo é legal. Mas se não chegar, os dias são contados para esse cara. Ô Neto, você sabe quantas assistências você deu? Você tem ideia? Na minha carreira, 100. Você sabe? 100. Pois é, porque mas na sua época não contava assistência. Não. Agora, hoje, esse negócio... O Cristiano Ronaldo Os caras fizeram um negócio meu aí. Ganhar por assistência... Isso é um absurdo. Eu não ganhava por gol que eu fazia. Ninguém ganhava. E nem o Cristiano Ronaldo ganha por assistência, por gol. O quê? Que tem o Quesada? Calma, só um minutinho só. Eu chamo já o Quesada e chamo já também a Gabi, um de New Jersey e o outro da Filadélfia. Vamos lá, o Quesada, você que sabe tudo do Corinthians, queria que você falasse sobre isso. 1 minuto para você aí, direto de New Jersey. Neto, as entrevistas acho que elas respondem por nós, né? Você vê o Ramalho nem aí, né? Isso não é problema meu, os caras que se virem aí. Pô, um companheiro quando gosta do outro, não dá uma declaração dessa. Não. E o Gustavo só deu porque eles tiveram um problema lá na Libertadores, você lembra, né? Falou, legal. Mas não vi nenhuma sinceridade do Gustavo também. Então, é lógico. Então é o seguinte, o clima tá todo desfavorável pro holandês. Clima de ambiente, tá? De parceria, de vestiário, porque isso ajuda muito a contaminar o elenco. Então, contaminar é negativo, entendeu? Então, eu acho o seguinte, pro bem do Corinthians, se realmente essa for a vibe, que na metade do ano o Memphis vá ser feliz lá na Holanda, onde quer que seja. Os números são incríveis, tá? São 27 participações em 28 jogos. Ele ajudou o time a não cair, ele ajudou o time no Campeonato Paulista, mas também tem fracassos aí na Libertadores e na Sul-Americana. Mas se o ambiente foi esse daí, e você conhece melhor do que ninguém ambiente de vestiário, de clube, então que o Memphis vá ser feliz lá na Holanda e deixa os caras resolverem sem ele aqui os problemas do Timão até o final do ano. Que, por sinal, quem fez o gol do título foi o Yuri Alberto, contra o Palmeiras. Quem fez gols em clássicos foi o Yuri Alberto. Esse sujeito aí não fez nenhum gol em clássico, diga-se de passagem. Gabi, em relação ao Palmeiras que está aí,
E também em relação ao Corinthians, se você quiser falar alguma coisa, o microfone aí na Filadélfia é seu. Boa, craque. Para complementar em relação ao Corinthians, tudo que vocês vêm dizendo, eu concordo, né? Sobre essa questão de gerir realmente o vestiário, vai ser um desafio do técnico Dorival Júnior, que para trazer pelo menos uma boa notícia para o torcedor corintiano, eu acho que é o retorno do Rodrigo Garro. O Corinthians sofreu muito com a ausência desse jogador. O Corinthians vai estrear no dia 13 de julho. Aliás, o Hernani me canta aqui a ausência do Rodrigo Garro, não é? E aí tem, aliás, o retorno do Rodrigo Garro, o Corinthians tem decidido desafio na Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Corinthians volta a jogar contra o Bragantino, craque, e o Corinthians sentiu falta, sim, do Garro, e quando o Coronado precisou assumir, não conseguiu, não à toa agora tem essa rescisão de contrato. E aí, para fechar, já que você disse que é o artilheiro desse confronto, Corinthians e Bragantino, que é o próximo desafio do Timão pelo Campeonato Brasileiro, craque, foram 5 gols em 14 partidas. Você, José Ferreira Neto. Muito obrigado, Gabi. É o seguinte, ó, a gente tem ideia, porque o brasileiro ele é muito importante. Em relação ao Palmeiras e ao Corinthians, isso aí é outro campeonato, é a Copa do Brasil. Quando chegar mais próximo, a gente fala sobre isso. Mas a saída do Igor Coronado, um cara que ganha 2 milhões por mês, cara, todos os treinadores que passaram, o Theo, Godoy, ninguém acreditou nesse cara. Como é que ficaram com esse cara até agora? E agora sai de fotinho, pagando de gatinho, empresário, ele, Fabinho Soldado, o presidente, todo mundo junto tirando fotinho. Daqui a pouco tem ação, daqui a pouco não tem dinheiro, daqui a pouco vem a verdade. E aí tem o Igor Coronado que foi embora, e aí esse cara indo embora, obviamente, talvez, não sei como, de que forma o Corinthians contrate alguém. Esse é o problema, de que forma o Corinthians vai contratar, porque o Corinthians está tendo dificuldade até mesmo de pagar a folha salarial geral. A situação do Corinthians não é tranquila e ainda tem esse problema político para ser resolvido, que não está totalmente resolvido. A gente sabe que existe oposição, existe fogo amigo dentro do Corinthians. Precisa contratar, sim, não pode jogar toda essa responsabilidade em cima do Yuri Alberto. E tem um detalhe. O Yuri Alberto vai ficar depois da janela? Essa é a história. A gente precisa ir pro break. Tem o Everton, Atlético de Madrid e Roma. Os 3 times. Pois é. E o Corinthians só tem 50% daquele negócio que o Duílio fez, que vendeu tudo a molecada e não sei o que, e ainda só tem 50% do Yuri Alberto, que ninguém sabe, ninguém viu. O gato comeu, e ninguém viu. Vamos pro break e a gente volta daqui a pouco com o que... A gente também tem que ser mais moderado para falar em reforços. Então eu acho que se chegarem 4 reforços, já tem que levantar as mãos para os céus, né? E agradecer, se chegarem 4 reforços. Porque já é um milagre, tá? Ou vão chegar 2, 3, enfim. Então a gente tem que... Hernani, que era do Parma... cara, mas assim, o Hernani, que era do Parma, chega aqui, ô Daniel, aí vira um Charles, entendeu? Vira um Charles. Então a gente tem que tomar cuidado também. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não contratar jogadores assim caros, porque o Hernani não vai ser um jogador barato, né? Vem de fora e não é um jogador barato, vem de fora e talvez não vire aqui, né? Igual o Tiringa tá falando, ó. O Hernani é outro Alex Santana, entendeu? É perigoso, o Hernani é perigoso. Deixa o like aí, ó, Thales Marinho sempre lembrando o like, vamos embora. João Schmidt não vem, porque o Santos não negocia, né? A Keilane falando não comprar gato por lebre, que é o que o Corinthians sempre faz, né? Que o Corinthians sempre faz. Samir, não vai vir ninguém na próxima janela, não fica ninguém também. Como assim? Não fica ninguém, não vem ninguém. Então não vai ter mais time, acabou, o Davi. Cara, eu posso garantir para vocês que reforço vai chegar, tá? Conversando com as fontes nos bastidores, tem negociação já. Tem negociação, reforço vai chegar.
É claro que os caras estão com 10 tentativas para tentar acertar uma. Talvez não seja aquele reforço que vai encher os olhos. Mas no Corinthians, meu amigo, Corinthians é uma caixinha de surpresas, né? É uma caixinha de surpresas porque a gente sabe que... Não sei essa diretoria, né? Mas, por exemplo, o Memphis. A gente estava numa situação difícil quando veio o Memphis. Mas daí os caras não querem nem saber, meu irmão. Os caras vão trazer o midiático aí, não importa quanto custa, e vamos trazer, tá? A princípio, quando as informações foram divulgadas para a gente nos bastidores, porque assim, com a diretoria que estava aí, tudo era meia verdade ou nada da verdade. Então a gente tinha que se virar nos 30, né, para conseguir uma informação. E, inicialmente venderam a história que a patrocinadora ia pagar metade do salário, tá? E muita gente ainda está querendo vender essa história que a patrocinadora paga metade do salário do Memphis. Gente, eu tive acesso ao contrato. A patrocinadora disponibilizou 57 milhões. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então preste atenção. 21 milhões de reais foram para pagar somente luvas do Memphis Depay. Sabe tudo isso daí que ele ganha? O Memphis? Sabe tudo isso daí que ele ganha? Isso é a parte. As luvas são a parte disso. Coloca isso na sua cabeça, porque eu tive acesso ao contrato. Não adianta querer ficar passando pano. 21 dos 57 milhões de reais que a patrocinadora deu para o Corinthians contratar o midiático, que no caso o Memphis, 21 milhões de reais foram para pagar as luvas do jogador, porque o jogador está livre no mercado, mas não tem jeito. É a mesma coisa que você contratar um jogador que tem contrato com outro clube. Você tem que pagar uma grana. E eu tive acesso ao contrato e posso garantir para vocês que as luvas não foram diluídas no contrato como uma espécie de salário. As luvas foram diluídas em 4 prestações semestrais. O que significa? Uma no ato, uma depois de 6 meses. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Timão. E o Corinthians que voltou aos treinamentos, e o Roberto voltou aos treinamentos, falou aí que não está sentindo mais dores, mas deve ter proposta para o jogador nessa janela de transferências, né? Um jogador bastante assediado, os artilheiros do time aí, vem crescendo ao comando técnico do Corinthians, e o Dorival Júnior tenta montar um belo time para o restante da temporada. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!